tem também os ufólogos, né? A gente acompanhou aí durante anos nosso amiguinho Gevaer, né, da revista UFO, fazendo várias coisas interessantes aí, mas fracassou na sua tentativa, né? Contra você, contra a Dáquila. E agora tem um outro ufólogo, né? O Edson, ele tá por aí falando bastante coisa sobre ufologia. Tem mais um, né? Um estudioso aí de casuística, né? E falou de nós também, interessante. Nunca foi a Dáquila, ufólogo, hein? Nunca foi a Dáquila. E quis falar da gente, vamos ver o que ele falou aqui. Junto com o Sérgio Sacani, inclusive, e o produtor do CQC, aquele cara que foi lá atrás. A Patotinha, tamo junto. O circo montado, né? Exatamente. Vamos ver. Um tripulante de um OVNI viria lá dos confins do universo para falar, busque conhecimento. E ficar no meio do mato. E ficar no meio do mato, na moita, escondido. E dá os pulos, lembra dos ufologia séria, ela tem padrões. Ela trabalha com padrões. Então, um pouso que ocorre aqui vai acontecer no Japão, na França, da mesma forma. O Bilu não existe padrão. Não existe que o Bilu apareceu em outro lugar, entendeu? Pode ser que, a partir de agora, como eu tô falando isso, aí o projeto Portal tem uma ideia e vai aparecer agora o Bilu lá em Ratanabá, sei lá, em algum outro lugar assim, esquisito, entendeu? Aqui mirando, eu falei, a hora que eu escutar um barulho, eu vou meter o dedo na câmera. Cara, eu escutei o barulho e apertei. Pá! Na hora que eu apertei, bicho, eu vejo um cara de moletom com a cara pintada de verde e um capuz. Se quiser que eu vou lá, eu vou, entendeu? Tem uma galera do grupo nosso, né, que acompanha lá no canal Enigmas e Mistérios, que até falou, vai lá, tal, não sei o quê. Pode ser até que eu vá aí com o documentarista, pra gente ver esse negócio aí de perto. Se o ET Bilu estiver lá, de fato, tem que ir lá, pessoalmente, e ver, porque pelo material do CQC, da Record, etc e tal, daquela época, alguns cinegrafistas ali disse que era o próprio Urandir, mas por que fizeram, então, alguma manipulação também nas imagens? Havia algum propósito? Como era um programa humorista, de repente tinha algum objetivo? Provavelmente. Depois eu publiquei a segunda parte, onde eu mostro uma perícia das imagens que foram exibidas no programa CQC da Bandeirantes em 2010, que também abordou o mesmo assunto. Na época, Danilo Gentili era apenas um repórter. E o que aconteceu? João Mesquita, que na época era cameraman, produtor do Danilo Gentili, havia feito uma declaração de que ele viu que era um cara no meio do mato. Eu vi que era o Urandir. Ele sabe que eu filmei ele. Então vocês parem de me encher o saco do Danilo, que essa imagem nunca vai parar de ficar guardada aqui no meu arquivo, tá? Passaram mais de 2 semanas, que eu havia entrado em contato com o João Mesquita nas redes sociais, e eu não tive nenhuma espécie de resposta. E só depois que eu publiquei a segunda parte do documentário, é que o João Mesquita se manifestou. Oi, pessoal, tô postando essa história aqui porque tem um monte de gente comentando, inclusive na foto da minha esposa, sobre o ET Bilu, pedindo para eu liberar a imagem do ET Bilu, e eu acho que vocês não prestaram muita atenção no que eu expliquei no podcast. Talvez eu tenha contado mal a história, mas vamos lá, mais uma vez. Estava com uma câmera no peito, só segurando ela no peito, apontando para o mesmo campo de visão que eu tinha, certo? Então, o que eu contei lá foi o que eu vi a olho nu. Eu expliquei isso. A olho nu, eu vi a imagem de uma pessoa com um monte de mato amarrado no braço e que se escondia, usava o mato para se esconder. Essa câmera, uma câmera antiga, ela não tinha recurso técnico suficiente para captar a imagem que eu estava vendo a olho nu. Então, o que eu via não era o que estava sendo gravado. Ou seja, a imagem captada não tem o ET, não tem nada, na verdade. Não tem o mato, não tem ninguém. É só uma imagem muito escura. E o que eu falo no fim, que eu mando um e-mail dizendo que vamos combinar, é porque a pessoa que estava se passando por ET viu que eu apontei essa câmera para ela, mas ela não sabia se eu tinha conseguido captar de forma eficiente. O que eu quis dizer ali no e-mail é que eu estava blefando para eles, que eu tenho a imagem captada. Eu não tenho a imagem captada, eu tenho aqui o relato. Eles acham que a gente tem a imagem bem captada, mas a gente não tem a imagem bem captada. E outra, essa imagem não é um arquivo pessoal meu, isso é um arquivo da Band, do CQC, da antiga produtora iWorks da Quatro Cabeças. Então eu não tenho essa imagem, não está comigo essa imagem. De assunto como o Bilu, ele ridiculariza o termo Totalmente. Na minha concepção, né? Na minha concepção, sim. Tanto é que algum tempo atrás, eu até falei, se eu tiver a oportunidade de ir lá, nesse local, eu quero pegar o ET Bilu na unha, entendeu? Aí a gente vai ver se é verdade ou não, se é real ou não é, ou se é uma pessoa ali travestida, entendeu? Como algumas pessoas já falaram que é, entendeu? Então, aí eu teria a certeza absoluta com o que eu tô tratando, que eu não tenho medo de ET, não. Queria saber o que vocês acham do cara por trás do ET Bilu. Conta aí pra nós aqui no chat. Mas lá vem o Jaime com polêmicas, né? Só dizer que tem um episódio aqui que veio o cara do Ratanabá, que é o mesmo do ET Bilu, né? E contou toda essa história aí. Tem o pessoal, o diretor do The Noite, né? Que foram lá fazer uma matéria e disse que é uma farsa, não tem? Tem toda essa discussão aí. E ele falando a versão deles. Lá do pessoal do Ratanabá e ET Bilu. E vocês querem falar alguma coisa? Eu não. Eu prefiro tratar de coisas mais concretas da ufologia, Noite Oficial dos OVNIs, Caso Varginha, é foda, esse tipo de coisa, né? Ô, que é o escopo do nosso trabalho, né? Sim, nosso trabalho
científico dentro da ufologia. Então, o ET Bilu acaba atrapalhando, de repente, essa discussão mais profunda por falta de provas e tudo mais. Agora, eu encontrei um ET brasileiro de verdade, não sei se você conhece. Esse aqui fez muito sucesso aqui, põe aí. A hora que eu fui atravessar... Tá vendo? Olha lá, tá vendo, Danilo? Ele? Do lado, aqui, ó, do lado da arvorezinha. Se mexe pra ele te notar. Tô vendo. Não dá pra pegar. Mas confia em mim, tudo que eu tô falando eu tô vendo de verdade, não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira eu teria mais motivo pra fazer piada. Olha lá, eu vi agora, velho. Acabou, você pegou aí? Você pegou? Ele é baixinho, apareceu uma luz. O caso do ET Bilu é real? Você investigou? Vou ser muito sincero com você. Vou ser muito sincero com você. Eu vi pessoalmente, hein? Para mim, isso é um fraude. Pra mim é um fraude. Olha, vou te falar, Ricardo, eu apresentava no Brasil um programa chamado CQC, eu era repórter, e eu fui lá pessoalmente. Esse sim, o João, que é o diretor aqui do programa hoje, ele era produtor do CQC, e foi comigo, lembra, João? Lembro. E o que você acha, João? Você foi lá, você viu frente a frente, o ET Bilu, era fraude ou não? Se eu falar de novo, vou encher meu saco no Instagram. Olha só, você vê que o João tem medo de comentar o assunto. Quem quiser, vai lá no YouTube, pesquisa aí, põe Danilo Gentili, CQC, ET Bilu. Uma hora de noite, o ET Bilu apareceu do alto da árvore. Ele falou assim pra mim e pro João, falou, estou levitando. Aí, de repente, ouviu um barulho, ele falou, já desci. Estão muito preocupados, não esquecem o ET Bilu, não esquecem Dáquila, e esses ufólogos, né? Que ufólogos são esses? Não pesquisam, não saem a campo, não tem material, não tem equipamento, não tem a menor sensibilidade do que a ufologia, fica querendo demonstrar conhecimento aí, mas cadê? O que eles fizeram? Nada, não tem nada para apresentar para o mundo. Cadê a pesquisa? Cadê os avistamentos? Tá cheio de UFOs no céu, passando todos os dias aí. Por que eles não conseguem filmar nada, se são os ufólogos tão queridinhos aí deles mesmos, né? Porque, na verdade, são sozinhos aí. Eu acompanho alguns grupos de ufologia, vejo muito bem quanto eles passam por palhaços, passam por idiotas perante o próprio grupo, porque o ego é tamanho que ele não consegue enxergar a burrice nos próprios pés. Então, são frustrados, não conseguem, não têm personalidade, não tem sucesso, não enche palestra, não enche os salões, né, durante uma palestra, não vai pessoas, a não ser meia dúzia de ufólogos entre eles mesmos, conversando há 10, 15, 20 anos, a mesma besteira de sempre. Eu respeito muito o trabalho dos ufólogos verdadeiros, dos ufólogos que realmente saem a campo, tem equipamento, ficam 2, 3, 4, 5 noites aí, durante o dia também, pesquisando e realmente fazendo relatórios. O que esses mega inteligentes têm? Nada. Só frustração, só despeito, porque não conseguem nada, não conseguem chamar atenção, não conseguem matar. E o covarde do Danilo Gentili, covarde e mentiroso. E o tal do João Mesquita aí, o outro mega inteligente aí, como um cérebro de ameba também. Covarde, porque quando o documentarista Rutan chamou ele se acovardou. Primeiro falou que viu, que era Urandir, que era fulano ABC, que tinha isso. Daí, quando foi desafiado pelo documentarista, se acovardou. Não viu nada, não, eu baixei a câmera, eu não vi, só vi olho nu. É um covarde, é um moleque, não tem o que fazer da vida. Esses caras que vivem de teatro, de circo, de palhaçada, como o Danilo Gentili, palhaços serão o resto da vida. Não tem nobreza, não tem dignidade, porque eles têm que incorporar a máscara da palhaçada para poder continuar ganhando dinheiro aí na televisão e outros mais aí. Danilo Gentili está em decadência. O inteligente do João Mesquita lá passa como piadista, como palhaço aí, principalmente em relação aos colegas aí, principalmente depois que o Rutan deu uma desmascarada nele aí, pela sua covardia e mentira. E esses outros, esse ufólogo aí, não sei nem qual é o nome desse dito cujo aí, que se coloca como ufólogo, não me lembro, né? Eu vou pegar o ET Bilu na unha, vai lá, vai pegar. Ele não tem coragem nem de olhar ele mesmo no espelho, ele não tem coragem nem de encarar os problemas pessoais da vida dele, ele não tem nem vergonha na cara de encarar as pessoas a quem ele tem certas responsabilidades aí, da mesma forma que o Sacani, da mesma forma que todo esse pessoal aí, tem um buraco imenso na vida pessoal deles e, diante das câmeras, se colocam como os machões, os bambambãs, os intelectuais. Pesquisa a vida deles em relação aos seus meios, onde eles andam, com quem eles frequentam. Vocês vão ver o que as pessoas que os conhecem falam dele. A própria família acaba com eles. Então,
Que moral esses caras têm para falar um ser que vem de dimensões infinitas, não só um, são vários, mas eles falam do ET Bilu porque ele é o mais atrevido, ele não tem medo, não tem vergonha, mexeu sim com a humanidade, mexeu sim com o Brasil, tanto é que toda hora eles têm que falar do nome de Bilu, porque eles sabem que existe, eles são mexidos, estão comovidos pelo Bilu, estão apaixonados pelo Bilu e pela frase sagrada, busquem conhecimento. Então, baixa a cabeça, vão ter que pagar pau para o Bilu mesmo, vão ter que pagar mico, vão ter que pedir bênção ao Bilu mesmo, porque ele sempre esteve aqui, nunca foi e não vai sair. Vão ter que engolir o Bilu e as 49 raças eternamente. Eles acham que manter o circo, a palhaçada que eles fazem, vai projetá-los, eles estão sendo motivo de piadas, tá? Vocês vão ver que não tem moral nenhuma, não tem dignidade, não tem personalidade, não tem coragem. São simplesmente covardes de si mesmo. Como o Urandir falou, a gente nem ia ficar comentando em cima desses vídeos, mas até o Urandir falou, vamos falar assim porque a gente tem que dar uma sapateada aí para esclarecer para as pessoas, né, para não parecer que a gente está deixando, né, falarem o que bem entenderem. Mas é muito simples a gente identificar a reação deles. Só assistindo esses vídeos vocês já percebem a reação do ego dessas pessoas. Eles estão com medo, eles estão nervosos falando, parece que eles não têm segurança, eles ficam reagindo, dando risada, sem graça, né? Eles nem querem tocar no assunto. Você viu ali. Vamos falar não tem fundamento nenhum. São os idiotas. Melhor não falar, não. Deixa quieto esse assunto aí. Ou seja, eles estão começando a ficar incomodados, né? Só que a nossa intenção não é incomodar ninguém. Nós estamos simplesmente fazendo o trabalho de pesquisa e trazendo algumas revelações que muitos buscadores estão encontrando e dando valor. Infelizmente, quem não acordou, despertou, entendeu, né? O entendimento ainda virá. Mas vamos lá. Tem o Rodrigo Silva aqui falando de você. Sabe, é uma psicopatia que existe na internet por essas pessoas que ficam perdendo seu tempo, falta de vergonha na cara, falando mal, atacando pessoas sem um conhecimento de causa. As pessoas estão vindo aqui e, graças a Deus, está crescendo cada vez mais o número de pessoas, não é seguidores não, de participantes, pesquisadores, tem professores, tem advogados, tem militares, tem de tudo. Todas as profissões, nós sentimos muito orgulho disso aqui, porque nós não temos preconceito nenhum, nós agregamos a todos, porque todos têm muito a contribuir. Seja o agricultor, seja o pintor, seja o pedreiro, seja o do agronegócio, seja o intelectual, o que se diz intelectual da internet aí, o parasitando todos, né? Até alguns deles depois vieram pedir desculpa aí, não, estamos pedindo desculpa aí porque realmente nos deparamos com a realidade. Então, Rodrigo Silva tem que deixar de ser vamos dizer assim, um espírito rastejante na face da terra, ter hombridade, ter vergonha na cara, ter moral e passar a verdadeira história para as pessoas, já que ele se diz arqueólogo, já que ele se diz um distribuidor da mensagem de Cristo, de Deus. Ele não tem nem respeito para com nada, com ninguém. E além disso, coitado, você vê que ele aí, ó, olha a imagem dele. Ele está de ombros caídos, ele está olhando para o chão, ele não tem nem coragem de encarar a própria câmera. Quer dizer, um cara desse está oprimido, ele está despeitado também como Sacani, como Gentili, como aqueles outros todos lá. Entendeu? Então é mais um despeitado aí, tentando falar mal para ganhar seguidores, para não perder seus seguidores, não perder seu dízimo aí. Será que ele não sabe fazer outra coisa da vida, não? Se você perder todos os seus fiéis, você não tem como sobreviver economicamente, você não tem coragem de trabalhar, vai pegar uma enxada, vamos trabalhar, vamos sentar tijolo, vamos pintar uma casa, faça alguma coisa da vida, porque um dia a profissão realmente pode mudar. E você precisa saber mais coisas. Eu, na minha infância, eu aprendi tudo. Aprendi a trabalhar na roça, eu aprendi de servente de pedreiro, de engenheiro, eu aprendi sobre astronomia, aprendi sobre arqueologia, aprendi sobre medicina genética, tudo eu procurei saber um pouco, porque o amanhã você não sabe com que você vai se deparar. Então eu preciso estar preparado, porque eu preciso saber fazer de tudo um pouco, porque pelo menos eu vou conseguir sobreviver ou me defender de certas situações que possível poderia surgir. Agora, esses caras não, acho que se eles perderem o dinheirinho da internet, o dinheirinho dos dízimos, né? Eles não têm o que fazer da vida e vão acabar passando fome. Não vai, porque tem muitas pessoas para ajudar. Mas, primeiro, tenham vergonha na cara. Antes de falar qualquer besteira da vida de alguém, tenha consciência e clareza da besteira que vai falar para não pagar caro por isso, né? Que é o que já está acontecendo com esses intelectuais, com esses frustrados, com esses parasitas da internet.
A frase tão temida, busquem conhecimento, seus parasitas, tá? Vocês vão ouvir isso eternamente. Essa frase nunca vai desaparecer do mapa. O ET Bilu nunca vai sumir da mente da população. O ET Bilu vai muito ajudar você ainda, seu cabeça de ameba, seus intelectuais do nada. Vocês ainda vão depender e já estão dependendo das informações do ET Bilu. A população já está sendo beneficiada pelas informações do ET Bilu dos amigos deles. As pessoas, vamos dizer assim, que estão marginalizadas em relação à sociedade, à economia, já estão se beneficiando com as informações do ET Bilu. As pessoas que querem um prolongamento da vida, viver muito mais com saúde, sabe, com muito mais clareza, lucidez, estão sendo beneficiadas pelas informações passadas pelo nosso amigo ET Bilu. Busque conhecimento. Então, eu tenho 60 anos, estou muito bem, jogo futebol, subo desse mundo para lá e para cá, tá? E você aí que está falando de mim, será que você faz isso que eu faço? Com 60, você com menos idade do que eu tenho? Tem pessoas aí com 40, 30 anos aí que não faz metade do que eu faço, certo? Então, prolongamento da vida, saúde, clareza, busquem conhecimento. Essa sagrada frase nunca vai sair da cabeça das pessoas, do mundo inteiro. Busquem conhecimento. O ET Bilu nunca vai sair da mente das pessoas, nunca vai sair do planeta Terra. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. E logo, logo ele vai se apresentar como realmente ele é. Eu quero ver esses parasitas da internet, aonde vão botar a cara. Se é que estarão vivos até lá, né? Quero ver onde é que eles vão botar a cara. Vamos ver se eles vão conseguir ter o prolongamento da vida até chegar, ter o privilégio de ver nosso amigo Bilu trazendo toda a sua turma, todos seus irmãos, todos seus colegas e amigos e parceiros aí, para mostrar para o mundo o quanto eles nos ajudam, as informações já nos passaram e os momentos que eles tiveram presente em nossa vida, desde a Bíblia, seu Rodrigo sem conhecimento, desde a época bíblica, Rodrigo sem conhecimento, deprimido, ofuscado pelo próprio fracasso, que você não consegue alcançar o que você almeja, então tende a atacar e fica preocupado com perder dízimo, né? Eu tenho coragem de trabalhar, você tem coragem de trabalhar? O Sérgio Sacani, você parar de falar besteira, vai ter coragem de trabalhar? Vai ter coragem de sentar um tijolo, rebocar uma parede? Vocês não fazem nada da vida, vocês são parasitas, não só da internet, mas parasitas de si mesmo, parasita intelectual, vive na sombra das outras pessoas para tentar se projetar, falta de vergonha na cara. Danilo Gentili, um palhaço por natureza, por profissão, e um palhaço dentro de si mesmo. Falta de vergonha na cara, sem dignidade alguma, um covarde.